Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós vamos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você pode nos encontrar no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida, acompanhando os canais do podcast UTI Informe em Ação. Nosso episódio de hoje, a gente vai falar de algo que envolve tempo, que envolve o olhar, que envolve a atenção dos profissionais da terapia intensiva. A gente vai falar sobre o crítico crônico. Estamos lembrando deles? Débora, esse tipo de paciente, hein? Eu vou começar contando uma historinha aqui, que eu lembro que antigamente era muito comum você ir nas UTIs e as UTIs serem separadas, ou uma parte delas estrutural, ou então em UTIs diferentes. Falava, essa aqui é a UTI normal, geral, e aquela ali é a UTI dos crônicos. Então, pegavam-se pacientes que se tornavam crônicos e levavam para aquela outra UTI. Por quê? Porque são pacientes diferentes, a gente chamava muito de quadro arrastado, né? Com prognóstico não tão bom assim. E aí, para a gente começar a conversar sobre esse tipo de paciente e o que é que a gente tem que abrir a mente, eu queria saber de você. Você lembra de algum paciente especificamente crônico que durou muito tempo com vocês na internação? Sim, depois eu quero falar sobre isso dessa coisa do ambiente diferente. Mas, assim, o paciente que ficou mais tempo com a gente até hoje está dando 7 meses. Mas eu me lembro, assim, de pelo menos uns 4 ou 5 pacientes que ficaram 5, 6 meses com a gente. Na nossa característica do nosso hospital, esses pacientes normalmente são pacientes neuromusculares, né? Principalmente Guillain-Barré, que a gente acaba recebendo muito. E aí são pacientes que, quando vêm para UTI, são muito graves e o quadro acaba virando aí um crítico crônico, né? Tem os pacientes neurológicos também, né? E às vezes algum outro tipo de paciente. Mas é isso, assim, o máximo que eu já convivi foi 7 meses, mas já convivi com alguns de 5 meses. E como é sofrido, né? Você teve algum de muito tempo aí na UTI? Tive sim, eu tive alguns pacientes que ficaram mais ou menos nessa faixa de tempo, de 6 a 8 meses, e eu lembro de pacientes que às vezes não eram muito compactuantes, né, por essa questão neurológica do seu quadro de base, mas eu lembro de um paciente que ficou numa UTI que eu trabalhei, ele ficou muito tempo, vários meses, acho que 6 a 8 meses aproximadamente, mas ele era consciente, cooperativo, era um paciente, na maioria das vezes, engajado com a fisioterapia, e era até mais difícil de lidar, porque era um paciente que tinha consciência do que estava acontecendo, mas não melhorava a ponto de conseguir sair, né, da UTI. E um outro caso que eu lembro, uma vez quando eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei um período em São Paulo, logo depois da residência, eu lembro que tinha um paciente no hospital, que ele era residente do hospital, já tinha 4 a 5 anos, porque ele teve uma complicação muito séria, ficou com uma sequela neurológica, que ele foi envolvido no processo de cuidar pelo próprio hospital e ele morava dentro do hospital. Então, era o paciente chamava atenção, porque você pegava na lista da fisioterapia, esse paciente vinha, mas ele era um residente. Então, quem passou lá anos e anos acabou lidando com esse paciente. E esse período, você colocou aí, é muito longo, né? Se a gente for pensar para a UTI. Para quem está habituado numa UTI, a gente tem internações de 4, 5 dias, 10 dias. Quando você fala de 14 dias na UTI, a gente Já está é falando de um bastante. período muito longo. Imagina uma pessoa que passa 6 meses dentro da UTI. E aí eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para quem está nos ouvindo um pouco, Débora, sobre como é que o paciente chega nessa situação, né? E o que é que caracteriza ele, basicamente, como um paciente crônico. E o que você já viu sobre isso aí? Eu sei que você já, inclusive, já ministrou aula a respeito do assunto especificamente sobre isso. O que você chegou a ver sobre isso? Assim, o que leva o paciente? Quem são os pacientes que são propensos a se tornarem esses pacientes crônicos dentro de uma unidade de terapia intensiva? Tem bastante coisa na literatura, né, sobre o assunto, Sancler. Algumas coisas, alguns termos não são tão bem definidos, com super consenso, assim, mas
tem algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente comentar, né? Então, quando a gente pensar quem que é o paciente mais propenso a virar um paciente crítico crônico, né? A gente está falando aí de um paciente mais velho, né? Então, a idade, e de um paciente que tem ali comorbidades associadas, né? Principalmente comorbidades mais crônicas também. E aí é um paciente que interna, né, por uma lesão aguda ali, né, por uma alteração aguda, seja ela médica, cirúrgica, neurológica, cardíaca, enfim. E aí esse paciente acaba tendo disfunção de algum órgão ou de vários órgãos, né? E aí ele sai dessa agudização, né, dessa lesão aguda, mas ele sai com um déficit, né, com uma perda aí de função de algum dos órgãos vitais, digamos assim, né? Então, basicamente, a ideia é essa: é um paciente que sobreviveu a essa doença, né? Mas que sobreviveu com a disfunção de algum órgão. Então, essa disfunção de órgão, um ou mais, ela acaba persistindo por muito tempo. E aí esse tempo é que é muito ainda discutido na literatura, mas a partir do momento que você resolveu a questão aguda desse paciente, né, e sobrou uma disfunção de um órgão por semanas, meses, ele já é considerado como um paciente crítico crônico. E aí esse é o paciente que caracteriza-se por uma dependência de cuidados específicos, né, por muito tempo, né, e por isso que ele acaba ficando na UTI com a gente, né, então E é é mais ou legal menos por aí. colocar nisso que essa disfunção muitas vezes impacta na necessidade dele continuar recebendo algum tipo de suporte de vida, né? Então, esse paciente Exatamente. pode, na maioria das vezes, para a gente da fisioterapia, é um paciente que está na ventilação mecânica, tracostomizado, é um paciente que às vezes precisa de drogas vasoativas, são pacientes que muitas vezes precisam de hemodiálise em períodos duradouros, né? Então, às vezes existe uma ideia assim que o crônico é aquele paciente que você tratou a urgência, o risco de óbito dele e você tira o suporte da vida. Não, esse paciente, as outras disfunções que você citou que vão se desenvolvendo, elas fazem ainda com que o indivíduo precise de um suporte avançado, o que impede ele de sair da UTI. Porque se ele não tivesse esse suporte, ele poderia muitas vezes sair, né? Mas, assim, Exatamente. a gente pode abrir E essa acho, discussão com uma série de é, cuidados especiais. e outra coisa que é interessante de pensar, né, que muito se mistura, às vezes, a definição de paciente em ventilação prolongada com paciente crítico crônico, né? A gente tem aí pela literatura, teoricamente, na maioria das vezes o consenso é mais que 21 dias uma ventilação prolongada, mas não necessariamente esse paciente é um crítico crônico, né? Então, por exemplo, né, a gente teve uma paciente que ficou com a gente uma vez, ela tinha feito uma cirurgia de tireoide, super simples, mas evoluiu com paralisia de corda vocal. E aí ela foi entubada, e aí até assim, vamos esperar para ver se reverte. Não está revertendo, vamos pensar na possibilidade cirúrgica. Aí até, é centro cirúrgico, mas é centro cirúrgico de urgência. Resumindo, ela ficou entubada com a gente 25 dias, esperando a tráqueo. Ela não é considerada uma paciente crítica crônica, né? Então tem que só lembrar que, e aí você falou, por outro lado, às vezes é um paciente que é dependente de hemodiálise, quando ele faz a hemodiálise, a pressão cai, entra a droga vasoativa, né? E aí esse é um paciente Um crítico ciclo, crônico, né? né? Exatamente. E outra coisa muito interessante que uma vez eu li num artigo, que ele falava para a gente sempre se atentar com coisas que podem produzir pacientes críticos crônicos, né? E aí ele colocava essa pergunta, né? O quanto a gente não produz pacientes críticos crônicos dentro da UTI, né? Então ele dá de exemplo, né? Uma ventilação errada, né? Que muitas vezes a gente acaba ventilando o paciente de forma inadequada, leva a disfunção diafragmática, né? E esse paciente acaba gerando essa dependência da ventilação, por exemplo, ou repetidas infecções. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Uma vez eu acompanhei um paciente que em outro hospital e ele já estava há uns 18 dias mais ou menos na UTI, estava em ventilação mecânica, e aí a conversa era: a gente vai tracostomizar, porque não dá, ele não sai do ventilador, né? Ventilação prolongada. E aí eu falei, tá, tirou a sedação faz quanto tempo? Não, a gente não tirou a sedação ainda, porque veja bem, ele tá fazendo diálise, porque veja bem. Aí eu falei, gente, aí fica As difícil o paciente, previsões né? sem a justificativa adequada, né?
Então, tomar cuidado, né, com o uso inadequado de antibiótico, lesão induzida pelo ventilador mecânico, né, esse tipo de coisa que acaba comprometendo mesmo a recuperação do paciente, dificultando, enfim. E aí o paciente acaba virando um crítico crônico por nossa causa, né? Induzido, Quando induzido. Eu é. imagino isso, assim, é difícil a gente separar qual é o paciente que se torna crítico crônico por causa da condição clínica dele, e aí ele caiu numa disfunção, exatamente, ou é o paciente que foi levado a uma disfunção. Você deu exemplos muito interessantes aí. Então, lesões induzidas pela ventilação mecânica, seja diafragmática, seja Willis, seja PECILI. Poxa, a gente tem um papel primordial de proteger os pacientes disso. E aí você salva o paciente de uma outra condição aguda para que ele não consiga sair da UTI por causa disso. Outra coisa, a gente fala muito aqui no podcast, Débora, a questão funcional. Hoje já tem diversos relatos, diversas evidências científicas do quanto o impacto funcional é determinante em diversas coisas pós-alta, qualidade de vida, custos assistenciais, a gente discutiu aqui naquele artigo do grupo japonês, né? O tanto que impactava em custo, em número de reinternações, tempo reinternado e etc. Então, se você tem uma ferramenta que é a reabilitação, que você consegue diminuir o tempo de internação e diminuir a chance de que isso tudo aconteça, talvez você, Exatamente. usando ela adequadamente, você vai descronificar boa parte dos seus pacientes. E aí pode ser que você tenha pacientes graves, com internações prolongadas e ventilação mecânica prolongada, mas que não necessariamente sejam pacientes crônicos. Aqui em Natal, tem um hospital que é de doenças infecto-contagiosas, e na UTI tem um perfil de paciente que bate muito lá, que até eu trabalhar dentro desse hospital, eu não tinha muito contato com esses pacientes. São os pacientes de tétano. E esses Uhum. pacientes, quando eles chegam com a tetania severa e etc., eles precisam ficar muito tempo sedados, eles precisam de muito tempo para passar aquela fase aguda da doença, e Controlar, são né? pacientes que ficam em ventilação mecânica por muito tempo prolongado e tal, mas que não são crônicos. E aí, de repente, ele sai daquele quadro 20, 30 dias depois, e aí você consegue dar alta para esse paciente. Então, é interessante essa linha entre o paciente crônico e o paciente com uma internação prolongada, propriamente dita, até porque o direcionamento de conduta tem que ser diferente. O paciente É. prolongado, você está com todo esforço. E eu acho que um dos pontos aqui, como nosso tema hoje é estamos lembrando deles, é para que a gente, quando mudar essa chave para o paciente crônico, a gente não se esqueça que esses pacientes precisam muito disso. A gente falou no episódio com o Bruno, né, recente aí, para que eles não sejam esquecidos e que a gente Exatamente. cesse todo o nosso empenho intelectual para poder oferecer tratamento para esses pacientes, né? É. E Pegando um gancho nisso, Sancler, assim, quando a gente fala, né, de paciente crítico crônico, tá lá há muito tempo, com algumas disfunções orgânicas, qual que você acha que são os maiores desafios, assim, em termos de melhorar o desfecho deles, de conseguir, até pra gente, né? Vamos trazer agora pra gente, como fisioterapeuta, de reabilitar esses pacientes, né? O que que você vê como problema, né? Você falou deles serem esquecidos. eu acho que tem dois pontos cruciais. Eu acho que a gente pode dividir a assistência fisioterapêutica e o pensamento da assistência fisioterapêutica para esses pacientes em dois pontos. Um é mais atrelado à ventilação mecânica, que tem a ver com a ventilação mecânica prolongada, que nem todo de ventilação mecânica prolongada é crônico, mas a maioria dos crônicos tem ventilação mecânica prolongada. Então, é a gente entender que esses pacientes precisam continuar seguindo o esforço para que eles saiam do ventilador, que foi o assunto do nosso episódio anterior com o Bruno. Eu acho que Uhum. tem que ter um foco muito grande naquilo que a gente aprende de uma maneira muito clara, que pacientes que falham em teste de respiração espontânea, eles não devem ser retirados e que você tem que dar repouso. E talvez a gente deixe muito pequenininho na nota de rodapé que é preciso identificar o motivo da falha para que esses pacientes possam, então, ser tratados. Eu acho que esse é um ponto. Do ponto de vista da reabilitação, da parte física desses pacientes, eu acho que o grande meu entendimento, tá? Minha opinião. O grande problema mora no tempo do que a gente espera. A gente, cada vez que o paciente vai ficando mais tempo na UTI, a nossa terapêutica ela tem metas a prazos maiores, prazos mais longos. Então, se antes eu imaginava um paciente que eu conseguiria botar ele em pé logo com 1, 2, 3 dias, a partir do momento que ele é crônico, isso muda, porque botar ele em pé e caminhar talvez seja algo para daqui a vários meses.
e aí eu tenho que mudar um pouco e pensar na prevenção de uma úlcera de pressão, num alongamento, num posicionamento, numa recuperação de movimento de extremidades, num ganho postural mínimo, que seja sentar, trocar a posição no leito. Então, eu acho que esse é o grande problema. E aí o desafio tudo fica mais difícil. Então, quando a gente trabalha em protocolos, que a gente estrutura em níveis, a gente vai estar diante de pacientes que vão dificilmente mudar de um nível para o outro, ou num Então, tempo Rafa, muito longo. Então, assim, se antes você fazia senta e levanta 2 dias de sessões de fisioterapia, isso permitia que o seu paciente ficar em pé, talvez você vai ter que fazer isso por 20 dias com esse paciente, para ele conseguir ganhar um marco funcional. Então, é muito lento o processo. e o que me preocupa nisso, e que eu vejo na maioria das vezes, é uma perda de rota e de plano terapêutico e de caminho que está sendo seguido completo, assim. Eu fico bem mal, às vezes, com esses pacientes, porque é a hora que você pergunta assim, tá, qual que é o nosso objetivo terapêutico com ele? Para onde a gente está indo? Ah, a gente estava fazendo, mas aí a gente voltou, aí outra coisa, aí tentou, aí o Hoje ele físico da tarde fala uma cansou. coisa, o da manhã fala outra, e aí de repente você vê que todo mundo se perdeu, porque é isso que você falou, né? São pacientes que demoram mais, né, para mudar de nível, pacientes que às vezes não adianta você fazer uma intervenção e achar que você vai evoluir em 4, 5 dias, não, você vai ter que manter aquilo por um tempo, e aí eu acho que as coisas se perdem, assim, então eu acho que é um paciente muito fácil da gente esquecer e da gente se perder no plano e na rota terapêutica deles. E aí eu queria só voltar lá no assunto do começo para não esquecer. Por isso que eu tenho algumas questões com essa coisa de ter uma unidade desse tipo de pacientes Específico. específica, porque eu acho que eles já têm uma tendência, né, a serem esquecidos, a ser uma coisa meio tipo, ah, vamos ver se ele, onde ele Vai vai, sabe? levando. Uma coisa deixa a vida Parece que levar já para se ver se ele espera o melhora. pior para eles, né? Já se espera que eles não venham a melhorar. E aí, quando você coloca eles num lugar só eles específico, eu acho que tem vários problemas. Assim, tem a equipe que vai cuidar desse tipo de paciente, que por muitas vezes acaba sobrecarregada, acaba desanimando, né? Acaba entrando nessa de tipo, são pacientes que não vão para frente, e aí você perde aquele, né, tesão de não fazer alguma coisa. Imagina, você só Empenho, né? atender, né? A força do tratamento, do plano. Exatamente. Então, eu, Débora, particularmente acho. Não estou falando que não é possível ou não deva ter um lugar assim. Mas acho que se tiver, é um lugar que tem que ter muita estrutura em todos os sentidos, assim, sabe? Acho que estrutura em termos de programa terapêutico muito bem definido, para ninguém comer bola, né? Uma estrutura para quem trabalha ali, né? Para poder também colocar suas dificuldades, o seu cansaço, enfim, né? E até para Uma o cultura paciente, né, diferente, Sancler? né? Tem que ter uma cultura diferente. Essa equipe, Exatamente. ela tem que entender que ela não é uma equipe de UTI normal. Ela é uma equipe de um subgrupo de pacientes dentro da UTI diferente. É. E que não é um lugar onde o paciente não está indo para frente, coloca lá, né? Porque é isso, acaba criando essa cultura de aqui só tem paciente que não faz nada, aqui só tem paciente que não vai para frente, logo eu não, né, não vou para frente também. Então, eu acho que tem que tomar muito Perfeito. cuidado. Só para falar, quando a gente vai lá para a literatura, né, o que eles colocam assim de principais pontos que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala em paciente crítico crônico é a parte do desmame, da ventilação, né, que você comentou. A parte da nutrição é um ponto muito importante que eles colocam para paciente crítico crônico, que seriam aí os desafios, né, desses pacientes. Então, desmame da ventilação, a parte de nutrição, a prevenção de infecção, né? Porque está muito tempo lá. Aí, de novo, o pessoal já começa a entrar de qualquer jeito naquele leito, né? Porque já está com uma infecção, aí entra de qualquer jeito, enfim. E o Em desafio pacientes de. mais suscetíveis, né? Pelo simples fato de estarem há mais tempo. Exatamente. E o desafio que é o nosso foco, né? Que é de como otimizar, de como reabilitar a função física, eles colocam como função física e cognitiva, né? Desses pacientes, assim. E aí, eu queria
assim, começar nesse processo de reabilitação, uma coisa que eu penso muito, sabe, Sancler, na triagem desses pacientes, sabe? Porque eu acho que tem alguns pacientes que internam que a gente consegue imaginar que eles vão virar um paciente crítico crônico, sabe? Então, por exemplo, o Guillain-Barré, quando interna na UTI, pelo menos com a gente, né, lá, é porque é um paciente grave. Aí, você está tratando ali, né, a questão aguda. Por exemplo, um Guillain-Barré. Você entra ali com uma imunoglobulina, 5 dias. A pessoa não recupera absolutamente nada. Ela não volta a mexer nem a sobrancelha. Você já sabe que é um paciente que vai virar crítico crônico, né? Então, eu fico pensando, às vezes, que também vale a pena ter esse olhar, assim, de você receber um paciente, poxa, esse tem um potencial de virar crítico crônico. E aí, a partir daí, o que eu posso fazer, sabe? Então, vou dar um outro exemplo. A gente teve um paciente que internou há pouco tempo com a gente e uma lesão super específica de traqueia, não sei o quê, e aí asmático, descompensou várias coisas. E aí eu falava, gente, o que a gente vai fazer? Porque assim, ele não deve sair do ventilador a curto prazo. Por causa disso, ele tinha que ficar sedado, ele ficou curarizado, né? E o médico falava pra gente, ó, eu não vou conseguir tirar esse bloqueador em menos de 4 dias. Eu não vou conseguir tirar essa sedação em menos de uma semana. Eu não sei, a gente não sabe ainda qual é o plano terapêutico específico. Então, assim, dando sinais de que, ó, é um paciente que tem uma Isso. chance enorme, né? E aí eu acho que vai da gente também olhar e falar assim, bom, então vamos lá. É um paciente que talvez, se eu falasse assim, ele vai ficar 2 dias entubado, talvez eu falasse, beleza, né? Vamos observar a parte muscular e tal, mas sabendo de tudo isso, será que não é um paciente que vale a pena eu pensar numa eletroestimulação, numa automed se eu tenho, né? Porque eu já tô pensando que ele vai virar um crítico crônico e eu vou tentar minimizar essas perdas, igual você falou, especificamente da parte funcional, muscular, né? Então eu acho que é um pensamento que dá para ter aí na prática clínica, né? Dá. Você estava falando e eu fico pensando assim, primeiro, poxa, seria muito interessante se a gente tivesse isso realmente estratificado, né, pontuado qual é o paciente, para que a gente pudesse, como uma parte da vida, né, para que a gente Uhum. pudesse um score de Fried da síndrome da fragilidade clínica, eu saber quem é o paciente. Então, como a gente ainda não tem, a gente precisa trabalhar de uma maneira um pouco subjetiva, né, aquela Uhum. lista que você colocou. Idade avançada, muitas comorbidades, sobrepeso, ventilação mecânica, etc. É o paciente propenso. Identificamos subjetivamente isso, a gente tem que começar a dividir isso que você está colocando, que é a linha do plano terapêutico. Então, a equipe tem que ser preparada e capacitada para ter 2 linhas de plano terapêutico. Uma linha que atende o paciente crítico, agudizado, e uma linha que atende o paciente crítico crônico. Tem que ter 2 linhas. E aí você falou da questão de dividir ou não esses pacientes. Se for dividido, você tem que ter uma equipe preparada para essa linha e uma outra equipe preparada para essa. E aonde não for dividido, você tem que os profissionais saber dividir essa linha de tratamento, para que em conjunto eles possam otimizar esse paciente. É o que você falou, é prevenção e é ganho ao mesmo tempo. E é um ganho mais lento, é um ganho menos esperado e etc. Então, dividir essa linha de tratamento é algo muito interessante. Você citou aí coisas que necessitam de recursos, mas que são altamente viáveis. Eletroestimulação, um motomed, né? Poxa, eu preciso do motomed para um paciente que veio fazer uma cirurgia do coração, que você sabe que 3 dias depois esse cara vai estar na enfermaria? É muito provável que não. É muito provável que esses pacientes não se beneficiem disso. Mas esses outros pacientes com maior propensão de ficar muito tempo, a gente tem uma possibilidade muito grande. Então, são linhas de tratamento e opções de recursos e de condutas que eu acho que tem que ficar claro para esses pacientes. O treinamento muscular inspiratório para esses pacientes. Pô, o cara entrou em ventilação mecânica prolongada, ele já fez 3 testes de respiração espontânea. E nem assim ele melhora. A chance dessa pessoa ter uma fraqueza é muito grande. Então, o treinamento muscular para ela seria algo muito interessante. Então, eu acho que pensar nessa linha de tratamento é uma possibilidade de você capacitar, de você treinar a equipe e trazer possibilidades de maior, não vou nem falar de cura, mas de uma melhora clínica para esses pacientes crônicos. Né? Eu acho que no final das contas a gente tem que pensar nisso.
nosso objetivo sempre foi dar muita função, né? Dar muita condição clínica e funcional para os pacientes no momento da alta. E quando a gente lida com pacientes agudos, a gente quer fazer a reconciliação total. Eu quero devolver como o indivíduo era antes. A gente discutiu muito isso aqui já, né? Tem que devolver do jeito que ele era antes. Talvez para o paciente crônico, a partir do momento que você perceba que isso não vai ser possível, a ideia não seja devolver como ele era antes, seja devolver um pouco melhor do que ele está no momento, com menos complicações, que essas sequelas sejam minimizadas. Então, eu acho que esse é um caminho dessa divisão do plano terapêutico. E aí, pensando, né, em plano terapêutico, outra coisa que eu gosto muito de pensar para esses pacientes, né, a gente tem também os pacientes que né, eu falei aqui, né, um exemplo de pacientes que eu consigo imaginar que podem virar, mas também tem aqueles que acabam virando, né, que por várias infelizes coisas acabam virando um paciente crítico crônico. E aí, Sancler, acho que uma coisa interessante da gente discutir também é a avaliação desses pacientes, né? Então, a gente tem pouca coisa sobre isso na literatura de uma maneira geral. Quando que a gente deveria reavaliar, né? A gente avalia e reavalia o tempo todo na UTI, né? Mas assim, de forma mais específica, mais sistemática, algumas pessoas, até a Peri me falou quando ela esteve aqui, né, que eles têm esse tempo de avaliação em torno aí de 7 dias, né, mais ou já menos. Já é fixo, né? Quanto tempo eles precisam avaliar, isso. Já é estruturado, né? Isso. Eu acho que para esses pacientes isso é extremamente importante, assim, sabe? Ter algum tipo de estrutura aí, de tempos, de marcos temporais, sabe? Eu diria que esses pacientes têm como uma necessidade para não se perder no plano terapêutico, na reabilitação, ter marcos temporais. E aí, eu acho que a gente tem que pensar assim, em checar, sabe? De tanto em tanto tempo, vamos parar. Onde a gente está, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, para onde a gente vai agora, né? E aí, dentro desse contexto, checar várias coisas, né, Sancler? Porque, por exemplo, eu já vi assim, de acontecer, a gente está fazendo tal intervenção, sei lá, um ciclegômetro, o Motomed estava por 30 minutos lá, a gente está fazendo isso há, sei lá, 10 dias e a gente não está vendo resposta, né? Então tá, vamos parar e vamos pensar. Então, mas aí, uma coisa que eu queria enfatizar, que eu já vi acontecer, será que a gente muda? Então, peraí, vamos questionar. Ele está fazendo o Motomed mesmo? Né? Será que a intervenção está sendo feita? A gente falou isso um pouco no do Bruno também, né? De às vezes você achar que está fazendo a intervenção e a pessoa não está nem disparando, por exemplo, o equipamento do TMI, né? Então, assim, aí você volta para olhar e você fala assim: peraí, teve um dia que ele negou, teve o outro dia que a pessoa não teve tempo de pegar o aparelho. No outro dia ele fez, na verdade, 20 minutos, né? E aí, a hora que você olha, você fala assim: peraí, né? A intervenção efetivamente, o que é que foi feito? Não estava sendo feito, né? Então, acho que uma das coisas é se perguntar isso. Então, qual que era o nosso plano terapêutico? Dentro das intervenções, quais realmente foram ofertadas de forma correta, constante, para aquele paciente? E aí, dentro disso, essa foi, não funcionou, vamos mudar a rota então. Né? Mas se questionar dentro, né, de tudo que foi proposto, do que efetivamente foi oferecido, do que realmente não estava funcionando, ou às vezes do que mudou da clínica também desse paciente e que agora precisa de outra intervenção, né? Então, eu acho que para esses pacientes, pelo menos assim, uma vez na semana, assim, estourando, né? Alguém deveria se ter isso. E você sabe que uma vez eu li um artigo e que ele fala que um dos pontos chaves para esses pacientes é ter um centralizador do cuidado, sabe? Ter uma pessoa que é responsável por esses pacientes, por olhar o plano terapêutico desses pacientes a cada 7 dias, a cada 5 dias, mas ter uma pessoa com essa função, assim. É muito legal isso. É uma análise crítica do nosso tratamento. Talvez o tempo dos pacientes não crônicos, dos pacientes só críticos, seja tão curto dentro da UTI que a gente nem pense nessa possibilidade, né? A gente faz reavaliações todos os dias, mas reavaliações da nossa prática clínica. Vou medir a força para saber onde eu vou, para que nível o paciente se encontra funcionalmente. Mas para a gente ficar questionando as nossas intervenções, meio que não dá muito tempo de se fazer isso durante uma internação de paciente crítico.
Mas essa visita na avaliação para comparar com o que a gente está oferecendo para o paciente, e isso que você colocou é uma análise crítica, né? Será que você foi me falando, você está falando do motomed, aí a pessoa está pensando, mas eu não tenho motomed. Eu lembro de muitos pacientes crônicos que a gente não tinha motomed, aí o que eu fazia? Eu ia lá e sentava o paciente. E aí ficava lá trabalhando um pouco de descarga de peso e controle de tronco com esse paciente. Mas aí, tipo, 10 dias depois, 15 dias depois, o paciente não melhorou 1% do equilíbrio, o paciente não melhorou 1% do nível de consciência, o paciente não progrediu nada para outro nível funcional. Será que essa terapêutica ela é adequada? Será que não é melhor, então, eu só botar esse paciente com a cabeceira elevada? Será que não é melhor eu pegar o guindaste e colocar ele numa poltrona e deixar ele 20 minutos numa poltrona? Então, a análise crítica, ela faz com que o paciente se beneficie e o profissional também, que a gente deixe de ficar fazendo um monte de coisa sem tempo, e aí vai abrir a sua mente e o seu relógio para que você tenha tempo para fazer outras coisas com esse paciente. Então, eu acho que essa questão da avaliação, ela seria interessante até para os pacientes que não são crônicos, só que a gente não vai ficar com uma dificuldade de saber qual é o intervalo de tempo para se fazer isso. Mas para os pacientes crônicos, eu acho que é crucial, Débora. Eu acho que é crucial. E entender, e aí eu sugiro quem está nos acompanhando, volte aí, a gente está já no episódio 40 e cacetada, nem lembro agora direito, volte, se eu não me engano, foi no episódio 5, olha, faz tempo isso, sobre metas terapêuticas. Então, mesmo para o paciente crônico, você tem a meta, e a meta ela precisa de prazo, você tem que saber, né, quando você vai alcançar aquela meta, e né, a meta tem que ser tangível, a gente falou da técnica SMART, né, e aí tem o tempo. Qual é o tempo para aquela meta ser alcançada? Então, você tinha uma meta, o paciente ficou crônico, você muda a sua meta e muda o prazo, mas quando você não alcança a meta, você tem que redefinir uma estratégia para poder alcançar essa meta. E isso torna muito difícil mesmo. Agora, eu ia te fazer uma pergunta ao longo do episódio, e aí já que você falou do Motomed, qualquer coisa a gente volta, eu vou desviar um pouquinho do assunto. Se você lidasse com muitos pacientes críticos, o que você gostaria de ter na sua unidade? O que você acha que seria crucial para lidar, do ponto de vista da fisioterapia, para esses pacientes? Assim, particularmente, eu acho que, pensando em equipamentos em si, o Motomed, eu acho ele muito interessante, porque várias coisas que eu acho que aumentam a chance de um desfecho melhor para o paciente crítico crônico, ela depende de tempo mesmo, né? E aí é isso que você falou, a gente começa a falar, nossa, estou gastando muito tempo com esse paciente, não consigo abordar e tal. Então, o Motomed eu acho legal. E eu, Débora, gosto muito da suspensão parcial de peso. Eu acho que a gente acaba olhando ela, às vezes, só para um lado, assim, o paciente que vai andar e que precisa de uma ajuda maior. Mas não, dá para começar lá desde, né, do começo, de pôr em pé, enfim. Então eu gosto bastante, Sancler, eu acho que. Porque o resto, assim, por exemplo, peso, né? Tudo bem que é mais barato, não dá nem para se comparar o valor das coisas. Mas assim, é um paciente que às vezes, com a sua própria resistência, ai, Débora, mas você não está controlando exatamente o peso que você deu. Às vezes dá 1 quilo pro cara e não consegue levantar, né? Enfim, então eu acho que dá Muito para além da suprir melhor, capacidade sabe? máxima dele naquele momento, É. né? Então eu acho que supre melhor, sabe, com a nossa mão várias coisas, mas eu acho que essa parte, para esse tipo de paciente, eu acho que é muito interessante tecnologia mesmo, assim, equipamentos mais caros, sabe? Legal. Eu colocaria meio que parecido. Talvez eu acho que eu trocaria o Motomed num bom aparelho de eletroestimulação para pacientes Hum. críticos. Eu acho que poderia ser um auxílio. Agora, a suspensão parcial, principalmente aquele, né, se a gente tivesse com liberdade de recursos, aquele dispositivo onde o paciente se apoia e você ajuda na transferência para ficar de pé, eu pensaria nisso com certeza para esses pacientes, porque eu acho que a gente vai ganhando com eles muitas coisas. Você ganha do aspecto funcional, você ganha do aspecto cognitivo, você ganha do aspecto do envolvimento da família, e quanto mais a gente isso, menos esquecido ele fica. Porque tem isso também, né? O terapeuta, quando tem isso tudo disponível, o engajamento dele precisa ser maior, a atividade dele, a proatividade dele precisa ser diferenciada. Então, eu pensaria muito nesse caminho também. E o que você vê hoje em relação
a gente está falando muito da fisioterapia, mas uma vez já instalado esse paciente, como é que a gente pode trabalhar quanto equipe para dar uma melhor assistência a ele? Não para prevenir, mas para dar uma melhor assistência a ele. Eu acho que aí entra muita coisa que a gente vem falando aqui nos episódios também, que vai assim um pouco além, né, fora do óbvio, do que é o atendimento quadrado da fisioterapia, né? Eu lembro que quando eu fui dar uma aula de paciente crítico crônico, eu abri uma caixinha no Instagram e perguntei qual que era a maior dificuldade com esses pacientes. E muita gente me falou, engajamento, né? E aí eu lembro que eu levei para aula isso e eu falei, gente, engajamento de quem? Porque, assim, a tendência é sempre falar assim, Fácil jogar nos engajamento. outros, né? Engajamento, porque o paciente passa a não querer a terapia, o paciente passa a negar constantemente. Mas e o nosso engajamento, né, Sancler? Obviamente cai também, gente. Cai. Você atender 40, 50 dias o mesmo paciente, igual você falou lá no começo, com melhoras que, assim, às vezes são muito difíceis de Quase enxergar, que né? imperceptíveis. Quase que imperceptíveis. Óbvio que cai nosso engajamento também, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, em coisas a mais que esses pacientes precisam, eu acho que é isso, é uma equipe que esteja engajada, tomar cuidado, de repente, então, de falar, olha, gente, tô cansada de atender esse paciente. Acontece, né, Sancler? Será que tem outro fisioterapeuta? Tem uma cabeça Noticiar. nova? Ter uma cabeça nova, com ares novos para pensar sobre o plano terapêutico dele, porque daqui não sai mais nada. E ok, né? Acontece com todo mundo. Acho que essa coisa do levar lá fora, né? Para engajar paciente, para engajar a gente também, de estar com ele em outro lugar, o engajamento da família, né? Então, as conversas com a família, a participação da família, que a gente já falou aqui várias vezes, orientações, enfim. Então, eu acho que tem essas coisas extras, assim, que acabam que precisa nesses pacientes, né? Então, a gente tem muito costume desses pacientes com muito tempo de colocar muita foto dentro do quarto, de abrir para objetos pessoais do paciente, que às vezes a gente acaba não abrindo tanto quando o paciente fica pouco tempo com a gente, né? Então, acho que tudo isso é interessante, né? Assim, pensar que, também falaram muito, motivação, né? E aí eu falei também, motivação intrínseca ou extrínseca, né? Porque, assim, você também cobrar uma Esperando alguém motivação. te motivar. E ao mesmo tempo você cobrar uma motivação intrínseca de um paciente que está lá 60 dias, sem você ou a equipe, né, por trás dando algum suporte para isso, também é muito complicado, né? Então acho que tem vários pontos assim que para eles são essenciais, assim. E aí o que eu ia te falar é que eu acho que o ponto-chave, né, a gente já está indo para o final aí da nossa conversa. Acho que quando a gente fala em crítico crônico, o ponto-chave é o tempo, né? Sancler, o tempo para eles é muito sofrido, né? É, e, e, e o tempo ele pode ser visto de várias maneiras, né? Ele pode ser uma coisa positiva, como ele pode ser uma coisa negativa, né? Do tipo assim, para um paciente que está melhorando, né? A família olha para aquilo e fala, graças a Deus, quero o dia de amanhã, né? Vou esperar o dia de amanhã que ele vai estar melhor, o dia Para de amanhã quem que ele não vai estar melhor. melhora, é mais um dia preso numa situação difícil. Exato, né? E aí, e de novo, né? Se for eu ali, né, internada por alguma cirurgia X um pouco mais simples, tá tudo bem se o fisioterapeuta comer uma bola e não tiver um plano terapêutico adequado, sabe? Porque daqui 2, 3 dias eu vou estar na enfermaria, ou eu mesma, o curso natural da doença vai me favorecer muito provavelmente. Agora, quando eu penso num paciente crítico crônico, o curso natural da doença não favorece, né? E o tempo é muito pesado para ele. Então, um dia que você come bola, um dia que o outro fisioterapeuta que vem no dia seguinte come bola, e aí para eles é muito importante, né, Sinclair? Então, eu acho que quando eu penso em paciente crítico crônico, é isso. É a gente não perder esse time, sabe? De ter um plano terapêutico estruturado, de rever as metas. Então, assim, começou a ficar confuso, você começou a não conseguir falar fácil qual que é o objetivo para ele daquela semana, senta e rever com a equipe inteira. Peraí, mas o que que a gente está fazendo mesmo? Por que que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo? Porque é isso, é um dia a menos de possibilidade para eles.
Muito bom. E quando você estava falando, Débora, eu fiquei imaginando assim, eu fico na cabeça matutando algumas coisas, eu fiquei, caramba, isso é uma ideia para os fisioterapeutas de plantão, para as equipes de fisioterapia. Existem ações que a gente sabe que elas são outliers, que elas vão sair da linha, elas são diferentes, como você disse. Pegar um paciente desse, sem muito prognóstico funcional, e botar ele fora da UTI. A gente fez um episódio aqui sobre sair da UTI, associando a saída com a reabilitação. Talvez para esse paciente você não tenha tantos ganhos do ponto de vista de reabilitação, mas é uma possibilidade de você mudar esse tempo fadado a ficar ali sofrendo sequelas de disfunções orgânicas. Fazer a participação da visita, da família, a foto e etc., são coisas que às vezes a gente dispõe para esses pacientes e não para os outros, porque o foco está maior numa terapia mais aguda e etc. Então, dentro de um plano terapêutico, organizar esses momentos pode ser algo muito positivo para o paciente crônico. Então não é, hoje eu vou esperar a boa vontade do fisioterapeuta para botar esse paciente fora da UTI. Não, a cada 2 dias ele vai sair da UTI, ponto final. Faz parte do plano terapêutico. A gente não vai trazer a família no dia que a gente achar que o paciente está mais triste. Não, a família vai fazer parte, a gente vai conversar em equipe para ver se abre. Então, você colocar essas questões, que são às vezes coisas muito fora do que a gente está habituado a fazer na rotina do nosso dia a dia, vai fazer com que o engajamento da equipe seja muito maior. E com certeza que traz aspectos positivos para o paciente. E a gente tem, às vezes, se despir dos desfechos dos outcomes, endpoints mais importantes que a gente ouve na terapia intensiva. A gente não está lá só para fazer o paciente não morrer. A gente está lá para uma série de outras coisas. E esses pacientes entram muito nisso, né? Então, eu acho que essa organização, essa estruturação, ela é algo que tem que acontecer. Mudança das metas, a gente falou muito aqui, a estruturação de outras possibilidades terapêuticas, a análise crítica que você acabou de colocar aqui novamente, é importante parar e rever aonde a gente está conseguindo ganhos ou não. Um exemplo clássico disso a gente discutiu aqui no último episódio. Meu paciente é tracostomizado, eu tiro ele da ventilação mecânica meia hora de manhã e volto, depois eu tiro meia hora à tarde e volto, eu tiro meia hora à noite e volto. Por quê? Não sei. Eu não sei por que eu estou fazendo, eu não estou gerando melhorias para o meu paciente, estou gastando tempo do fisioterapeuta ir lá fazer isso, então você está perdido dentro da sua proposta terapêutica para o paciente. Não há nenhum raciocínio por trás. Então a gente tem que se distanciar dessas condutas e desses planos terapêuticos sem o mínimo embasamento para que a gente possa oferecer algo mínimo para esses pacientes, né? Exato. E é isso, né? Para todos, isso que a gente está falando serve para todo mundo, mas é que é muito mais expressivo para esses pacientes, né? Então, ter marcos temporais bem definidos, o plano terapêutico ser revisto constantemente é muito gritante para esses pacientes, né? E acho que respondendo nossa pergunta inicial, né? Se a gente está lembrando deles, é isso, né? Qual a melhor forma de lembrar deles? É isso, né? Ter marcos temporais de a cada 5 dias, senta todo mundo, o que está sendo feito? Está sendo feito mesmo? Está conseguindo fazer? Está tendo resultado? Qual que é a nossa meta? Onde a gente vai mudar? Quais são os fatores externos que estão atrapalhando e que a gente vai tentar realocar, né? Eu acho que esse é o melhor que a gente pode fazer por esses pacientes, né? A gente tá chegando no final do episódio e aí, para a gente finalizar, a gente pensa, né, em alguma dica. E eu fiquei pensando muito numa coisa que você colocou aqui no final agora, Débora. Eu acho que essa mensagem, se ela chegar para os profissionais de UTI, talvez elas mudem um pouco o olhar dos profissionais para esse tipo de paciente, que é a questão do do tempo. Que esses pacientes ficam meio presos num tempo, né? E esse tempo não é tão impactante para a gente, mas ele é muito impactante para o paciente. Então, não é uma procrastinação, mas é meio que um abandono do empenho. E a gente, não, depois faz, depois deixa. Outra Então, a pessoa minha vê. dica de hoje é para que a gente não deixe para depois, que esses pacientes eles tenham a mesma importância que qualquer outro paciente, né? Que a gente entenda que talvez com foco, um desfecho completamente diferente, mas ele merece toda a atenção que qualquer outro paciente merece também. É comum, e eu vou me colocar, eu estou fazendo um papel aqui de assumir também, de quantas vezes eu já não
não é que eu esqueci desses pacientes, eu lembrei deles de forma errada. Você colocou isso muito bem agora. A gente lembra, mas será que ele está lembrando da forma certa? Então, não deixar passar, não procrastinar o que pode ser feito por esse paciente, porque o tempo da procrastinação para eles é diferente do tempo da procrastinação para a gente. O que a gente vai deixar de fazer com eles hoje pode custar uma melhora significativa para ele amanhã. Então, como dica, para quem já agiu alguma vez dessa forma, para que possa mudar isso, eu sugiro que assistam o podcast do Team Urban, que é dentro da mente de um procrastinador, que é uma horas que existe, e aplique isso no dia a dia com os pacientes crônicos. Eles não podem deixar para amanhã. Eles precisam da mesma urgência que um paciente agudo, só de uma maneira organizada e com metas diferentes. Perfeito. E aí, a minha sugestão é relaxar aí ouvindo aquela música Oração ao Tempo, né, do Caetano Veloso. Acho que eu usei ela numa aula que eu dei sobre isso e acho que ela nos faz pensar a respeito do tempo, né? Como ele soa diferente para as pessoas e para situações diferentes, né? E tem uma parte lá no final que ele fala: e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido, né? Então, que a gente possa pensar, né, o tempo do paciente, né, e não o nosso, porque afinal de contas a gente vai embora no final e ele fica lá. A gente vai, exato. Tá E bom. ele depende da Obrigada, gente Sansão. para poder ir embora ou não, ou para ter qualidade no tempo dele. Exatamente. Obrigada, pessoal, para quem ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Sancler. Tchau, tchau. Obrigado, Débora. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.